Muito bem, essa é a segunda parte do Chat Position, referente ao fechamento da semana, dia 10 de julho, sexta-feira. Trago para vocês agora a interação com os participantes. Você que acompanha a gravação e quiser interagir conosco, quiser enviar suas dúvidas, é só entrar no nosso site leandrostormer.com.br. Lá a gente vai poder responder as suas dúvidas referentes às operações não só de gráfico semanal, mas questões pertinentes sobre o mercado. Tá bom? Então vamos lá. Começo aqui com a questão enviada. Vamos escolher aqui várias questões interessantes. Vamos lá. Petrocas. Vlad, boa tarde. Por gentileza, Smiles, SMLE3 está rompendo o topo histórico. Vale uma entrada na superação do candle dessa semana? Bom, Smiles, provavelmente você está vendo o gráfico ajustado, né? E no gráfico ajustado, concordo contigo, o mercado está no mínimo agredindo aqui a resistência, né? Batendo no topo histórico, mas esse não é o topo histórico de memória de preço, não foi o topo histórico que os players de fato fizeram no passado. Aí está contabilizado os dividendos do papel. Se eu não levo em consideração os dividendos, levo em consideração somente o preço, né? Preço de memória, o mercado está longe da resistência, não está rompendo a resistência. Ela está indo em busca da resistência. Perceba como logo acima ela já fica em 56,60. Portanto, eu, como utilizo o gráfico não ajustado, não vejo espaço para um trade aqui em Smiles. Está muito próxima da resistência. Tá. Vlad, se no semanal monta esse belo martelo e no diário tivemos as bandas se abrindo para baixo depois de estreitas, indicando volatilidade, não fica controverso? Sim, Leandro, fica controverso. E foi exatamente isso que eu abordei no Visão LS de junho. Né? Para quem não conhece, o Visão LS é o nosso resumo sobre a movimentação do mercado em relação ao mês que passou. Né? Então chegamos em julho, aqui o Visão referente junho. E foi exatamente essa a conclusão que eu fiz no Visão. Olha só. Aqui na conclusão eu disse o seguinte. Qual será o lado do rompimento? Então, no diário, o viés é baixista. No semanal, o viés é altista. E para ajudar, a estatística associada a julho não é nada empolgante. E eu até fui ousado aqui o seguinte, né? Fui ousado e disse que, por isso, na minha visão, há boa chance do mercado no diário se romper, é romper falso. E pelo visto é o que está acontecendo, né? Então veja que a estatística de julho traz consigo a expectativa de um movimento bem... nada explosivo. Tá? Então eu concordo contigo. Quando a gente tem esse tipo de cenário controverso, você tem duas alternativas. Não faz nada, espera o cenário se alinhar, que é a postura mais conservadora. Ou dois, opta pelo prazo maior. Né? Afinal de contas, o prazo maior, ele tem mais volume, tem mais players envolvidos, automaticamente ele é mais confiável. Para quem acompanha a gravação e quiser ver o Visão, né, é só vir no nosso site aqui. Esse mês foi postado como artigo. Tá? Como você avalia as ações gaúchas, Banrisul e Pomo 4, pede o Cícero? Bom, começo pela Marco Polo, que eu tenho uma posição de prazo maior montado nela. A Marco Polo me gerou uma entrada pelo gráfico mensal há alguns meses atrás, no começo aqui de abril. Quando o mercado superou 2,45, eu montei um trade, apostando num fundo aqui de longo prazo, onde o mercado tocava então a linha de tendência de alta desse canal aqui, que vem desde 99. Tá? E agora o mercado volta a tocar essa zona, isso no gráfico mensal. No semanal fica mais fácil de ver ainda esse teste, né? Esse toque. Inclusive, essa semana, depois de nada mais, nada menos que 7 semanas de queda consecutiva, o mercado deixa um candle branco. A grande questão é que não há nenhum sinal para entrada exatamente agora, a não ser que você queira comprar a simples superação da máxima de um candle branco depois de 6 semanas de queda. Por que eu digo que não há entrada? Porque a média móvel de 9, que é a média mais curta e bastante utilizada para trade, está virada para baixo. Tá? Então, eu vejo esse papel com olhos bullish para um longo prazo, desde que o papel não perca R$2, tá? Pelo ponto em que ela
tocou nos últimos meses, mas seria uma visão de longuíssimo prazo. Num prazo menor ainda eu não consigo ver uma brecha para entrar no ativo. Em relação à BRSR6, que é Banrisul, outro papel que apanhou bastante nas últimas semanas, né? Deixa um candle que tem uma certa sombra inferior, embora o candle é de queda, né? Foi um candle negativo. O candle também não está fora da banda, então é difícil trabalhar em trade aqui de retorno à média. Então é uma situação mais confusa, mais difícil. Né? Atente aqui para o fato da BRSR6, né? Está tocando uma zona de suporte relevante, né? Que é a máxima do ano de 2008, mínima do ano de 2010. Então agora o papel está tocando essa zona. Isso em si argumentaria uma possível entrada? Olha, teoricamente é uma possível entrada sim. A superação da máxima dessa semana, né? Pode ser interpretado como uma entrada. Mas isso apostando que essa faixa aqui de 8,20 é uma zona de suporte aceitável. O Alex, Vlad, das opções que você colocou, qual é o papel que mais te agrada para uma possível entrada? Na minha leitura, a Petro. Mas é pessoal, né? É pessoal. Dos papéis que a gente bateu ali dos destaques, eu gosto bastante de Petro porque está bem alinhado com o Ibovespa, né? O gráfico praticamente igual. Quais ativos para venda? Pois é, Fernanda, eu não vi nenhum ativo chamando venda forte essa semana, né? Do ponto de vista extremamente objetivo, a Vale perdeu o suporte no gráfico semanal, o que corroboraria então uma venda até o próximo suporte, mas não tem espaço. Né? Veja que ela fechou em 14,40, o próximo suporte está em 13,40. Oh, mas é R$1, ok, R$1, mas para gráfico semanal não é nada para Vale, né? Até porque a volatilidade dela está bastante alta. Vejam, está em mais de 100% a volatilidade. Então, eu realmente não fico tranquilo em fazer uma venda nesse papel, apesar do papel estar perdendo suporte. Mercador. Vlad, BBDC4 deixou um candle comprador na base do canal de alta do semanal, superando 28,56, é um trade na semana que vem? BBDC4 no gráfico semanal. Vamos ver onde é que você está vendo aqui um canal de alta. Se você quiser postar ali para nós qual é o canal que você está vendo exatamente, eu não estou conseguindo enxergar nenhum canal aqui, pelo menos nenhum fácil aqui, né? Existe algum trade em BBDC4? Bom, olha só, BBDC4 está em cima de uma zona de suporte, né? Por suporte, como o mercado está trabalhando dentro de um cenário mais lateral aí, de prazo maior, daria até para interpretar uma compra já 3 semanas atrás, né? Quando o mercado deixou esse candle de dúvida e superou máxima na semana seguinte. Então, na minha visão, há trade possível aí sim de ser trabalhado nesse papel dentro de uma ótica de prazo maior. Tá? Já teria argumento para estar dentro já há um mês atrás praticamente. Muito bem. Seguindo. David fez uma boa pergunta aqui em relação à operação de taxa, né? Diz ele: o que procurar nas operações de taxa onde queremos ser exercidos além da taxa em si? Devemos nos preocupar com os possíveis movimentos do papel, por exemplo, para baixo. Hoje, tanto o Petro quanto o Vale estão pagando 7%, um pouco mais para operações de 40 dias. Contudo, não tem perspectivas otimistas para esses papéis e penso que ou tendem a demonstrar fraqueza e não subir. YouTube e BBDC4 estão pagando algo em torno da metade. O que poderia comentar a respeito para o horizonte de tempos gráficos semanais? Bom, David, o tempo me ensinou que as operações de taxa, elas não são exatamente como os livros dizem, tá? Que quanto maior for o tempo, melhor será a taxa, que é uma operação tranquila. Não. O tempo me ensinou que a operação de taxa, ela tem que ser uma operação curta, tá? Operação que é no máximo 10 dias úteis. 2 semanas já é longo prazo para operação de taxa. Tá? Eu percebi que não compensa ficar travado no papel, né, com o lucro limitado, né, e o risco é ilimitado. Né?
Montar uma operação de taxa é a mesma coisa que vender uma put. É exatamente é a mesma coisa que vender uma put. Tá? Faça o teste, você vai ver. Montar uma operação de taxa é a mesma coisa que vender uma put. Tá? Ou seja, você tem um lucro máximo limitado e o seu risco é ilimitado. É ilimitado ao capital investido. Sim, você pode utilizar o stop e limitar esse risco. Mas se você não trabalha, se você trabalha sem stop, é risco ilimitado. Tá? Então, a operação de taxas tem que trabalhar, na minha opinião, tá? As melhores taxas estão quando eu tenho uma semana de vida para as opções e o mercado está oferecendo 2% líquido. Tá? Aí eu busco operações. E de preferência se o mercado estiver numa tendência de alta ou indefinida, porque se o mercado está em tendência de baixo, mais provável que o mercado siga em queda. Eu vi muita gente montando operação de taxa aqui na Vale, né? Mas eu vou deixar meu stop 10% longe do preço. Bom, foi estopado. Tá? Foi estopado, era um stop longo naquela situação. Tá? Só que tinha muito tempo, então de fato, na minha leitura, mais de 10 dias úteis é longo prazo para operação de taxa. Foca em operações de menos dias, 5 dias úteis. É o tempo perfeito. Né? Só que para você encontrar boas taxas com esse período, a volatilidade tem que estar alta. Tá? Tem que estar alta. E a Vale está com essa circunstância no momento. Tá? Na realidade, nem está tão alta assim, né? Até achei que estaria mais alta. Está na média, né? Está até abaixo da média. A volatilidade em si. Está até abaixo da média. Então, definitivamente não é um bom momento para se buscar esse tipo de operação. Tá? Na realidade, agora que eu olhei o calendário aqui, semana que vem é a última semana de vida, né? Da Vale. Então, sugiro que você estude operações para julho mesmo, para vencimento já na próxima segunda-feira. Tá? Se você encontrar taxas que te pareçam interessantes, eu costumo chamar taxa interessante 3 vezes o CDI do período. Vamos lá. Se eu comprar algo no semanal... Espera aí que eu carreguei minha página aqui, eu perdi a questão agora. Vamos lá. Cadê a questão? Se eu comprar algo no semanal, diz o Alex, posso usar margem para day trade? Os cálculos de margem para ações, índice, dólar, são todos da mesma planilha central de planilhas? Sim, Alex, se você comprar ativos, você pode usar eles como margem. A grande questão é que, se você tem 10 mil reais alocados em Ambev, esses 10 mil reais valem um valor X. Se você tem 10 mil reais alocados em Vale, esses 10 mil reais valem Y. Tá? Existe um deságio. Tá? Então tem que olhar lá no site da Bolsa qual é o deságio para cada ativo. Esse deságio muda de acordo com a volatilidade do papel. Tá? Então tem que procurar no site da Bolsa qual que é o deságio dos ativos. Vamos ver se a gente consegue encontrar aqui. Deságio. Tem uma lista dos deságios aqui. Não é isso aqui que eu quero. Não é isso aqui, tem que procurar com atenção. Eu não vou procurar agora aqui, Alex, senão eu vou perder tempo e não vou responder essas perguntas. Mas dá uma mexida ali no site da Bolsa. Você tem que procurar qual é o deságio do papel que você quer alocar para garantia. Capivara. Venho comprando aos poucos PRML3 para longo prazo. Penso em tê-la por mais 10 anos. Pode vingar ou é utopia acreditar que um dia pode se tornar uma blue chip? Obrigado. E você está de parabéns. Excelente aula. Obrigado, Capivara. Obrigado pelas suas palavras. PRML3, não sei se é o papel que eu estou pensando. Cara, esse papel realmente, do ponto de vista técnico, está bem interessante, sim. É um papel cotado em centavos, eu sei. Tá? Mas que dentro de uma ótica de simetria,
tem uma simetria muito interessante. Tá? Deixa eu puxar até minha linha para cá aqui. Eita, nós. Perceba, se eu olho para o meu lado esquerdo, eu tenho uma primeira zona de resistência relevante lá em 1,45. Tá? Porém, a próxima resistência relevante é só lá em R$8. Tá? No gráfico diário ela já deu o sinal de entrada. O semanal também, né? Quando fez aqui o pivôzinho de alta. Então é um papel que eu vejo sim com bons olhos. Só que tem que tomar cuidado, né? Porque é um papel cotado em centavos. Então tem que deixar stop longo e todo tipo e toda essa questão. Tá? Perceba que a LTB que o mercado toca já foi rompida aqui dentro da leitura do FR há bastante tempo. Né? Você coloca aqui um gráfico mensal, fica até mais fácil de ver. Olha aí. Que é um Advanced Break Up de longo prazo. Olha a divergência que nós temos aqui no gráfico mensal. Ou não tem divergência? Não, divergência não tem. Tem só Advanced Break Up. Tá? Eu concordo contigo, cara. É um papel que me chama muita atenção. Não acho utopia, não. Utopia é vender a casa e colocar aqui, né? Isso eu acho loucura. Mas é a minha opinião, né? Cada um faz o que quer. O Maicon, qual é o topo histórico da Lame 4? O topo histórico da Lame 4, no gráfico não ajustado, né, que é o gráfico de memória de preços, é o preço que o mercado bateu no seu nível máximo, foi lá em 2012, foi R$19,60. Tá? R$19,60. Minto, olha só, ratei, ó, bobeei. É 20,50. Tá? Foi 20,50. Sabiam que Lame 4 foi o meu primeiro stop no mercado? Foi o meu primeiro stop. Acho que foi bem aqui até. Nem lembro por que eu comprei esse papel. Sei que eu fui estopado por aqui. Foi meu primeiro stop. Foi em Lame 4. Esses dias eu estava vendo meus documentos lá. Eu vi a nota de corretagem desse trade. Em 2006. Foi meu primeiro stop. Martinho, Vlad, tudo bom? Tudo, Martinho, e você? O que falar de JBSS? É possível falar da formação de uma cunha com rompimento, continuidade de movimento? Obrigado. A cunha é uma figura chata, né? É difícil de ver ela. Mas vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa nesse sentido. Tá? Ai, ai. Onde é que você está vendo uma cunha aqui? Será que não é no diário, não? Ó, então quando não, já não está claro, né? Então a gente já está fechando o olho assim para ver alguma coisa. Ó, já vejo mais aqui no diário já é um triângulo simétrico, tá? Cara, eu não vejo cunha. Realmente não consigo ver uma cunha clara, Martinho. Pode ser que tenha aqui, se quiser mandar o teu gráfico pra gente avaliar, pode mandar, mas eu não consigo ver uma cunha. Tá? Eu vejo uma correção lateral aqui no gráfico semanal. Se eu quiser ser mais detalhista, né, botar no diário, aí tem aquele cenário de triângulo simétrico. Né? Mas cunha eu não vejo não. Para quem não sabe, uma cunha é tipo um triângulo simétrico, mas ela está inclinadinha para cima, assim, né? O Dow Jones costuma muito fazer esse tipo de padrão. E falhar, né? Faz esse padrão e falha bastante. Ó. Então isso aqui seria uma cunha. Algo parecido com isso. Tá? Percebe que aqui até acionou a cunha, mas não foi no alvo, né? Já seguiu em alta. Então essas figuras complexas, elas são muito relativas, né? Eu costumo dizer que a gente não deve focar nelas. Tá? Elas só ajudam a pintar o quadro de uma maneira geral. Qual seria uma boa venda, diz a Fernanda? CROT ou STC3? Bom, dentro da ótica da análise técnica, Fernanda, olha só. CROT está dentro de uma movimentação lateral, tá? Depois de 4 semanas de queda. Cima da média móvel de 21. Realmente não vejo venda aqui nesse papel. Não vejo nenhum motivo para vender. Tá? Óbvio que pode semana que vem cair lá 10%. E se vir aqui semana que vem rir da minha cara. Mas no momento eu não vejo argumento para isso. ESTC3, uau, quanto risco. Dá uma limpada nesse gráfico aqui. Também não vejo.
Tá? Também não vejo. Vejo muito pelo contrário. Eu vejo a STC3 aqui perdendo o fundo anterior em falso depois de ter rompido o topo anterior em falso. Então vejo o papel querendo montar um cenário de alargamento. Topos mais altos, fundos mais baixos. Se eu tivesse que apostar no cenário, apostaria nisso. Perceba que é um alargamento dentro de um cenário de contração. Olha que bagunça. Então, quando está uma zona assim, que a gente faz? Faz nada. Né? Então, olha só, um alargamento que é uma figura de dispersão dentro de uma figura de empacotamento de preço. Então, realmente, a melhor coisa a fazer aqui é pular para o próximo gráfico, para não querer fazer besteira. Paulo mandou um feedback legal aqui. Obrigado, Paulo, mandou uma mensagem interessante. Paulo, muito obrigado. Feliz de estar te tocando desse jeito. Obrigado, cara. Muito obrigado pelo teu feedback. Ó, o papo tá bom, mas eu tenho compromisso. Eu vou ter que encerrar. Antes disso, deixa eu comentar mais uma questão. Papel que faz tempo que eu não vejo aqui. Queria pegar um papel que faz tempo que eu não olho. Vamos ver. Grendene. Poderia avaliar a Grendene? Você acha que BB SET tem liquidez suficiente para realização frustrada? Não. Vamos escolher um. Vamos para a Grendene. Tá? Então, Grendene. Temos aí no gráfico semanal a Grendene. Percebe que temos que fechar o olho para identificar a tendência, né? Se a gente tem que fazer isso, é porque o papel não está uma tendência limpa, clara. A tendência fácil, tu botou o olho, opa, tendência de alta. Não ficou dúvida. Quando a gente tem que fechar o olho é porque a chance de dar certo uma operação aqui dentro diminui. Tá? Melhor, beira os 50%. O papel tocou um fundinho anterior aqui na zona dos 16,20. Dentro dessa ótica, se eu olho para o meu lado esquerdo, resistência lá na zona dos 18,20. Eu vejo, aí eu e o Storm já brigamos por conta disso, né? Porque eu vejo o papel já tendo perdido essa LTA de longo prazo e cutucando por baixo essa LTA aqui. Eu tô com uma contagem de ondas aqui baixista, inclusive, para ela. Mas tá difícil de confirmar essa minha leitura aqui. Tá? Pra mim, eu continuo apostando nesse cenário aqui, em Grendene. Esses tempos atrás eu estava brigando por causa disso, né? Porque ele disse que era oposto, ajustou a linha para cá. Brigamos não, né? Não concordamos com essa avaliação. Ele disse que era para cima, eu disse que era para baixo. Então eu não consigo ver um sinal muito limpo para uma operação aqui no semanal. Tá? A não ser que você queira muito pegar esse espacinho aqui daqui até lá. Tá? Dá o que? 7%. 7% para velocidade de 70 nem é tanta coisa, né? Mas não é errado. Não posso dizer que é uma operação errada. Bom, pessoal, eu preciso encerrar, tem que estar às 19 horas do outro lado de Porto Alegre. Eu me despeço, desejo um ótimo final de semana a todos, que possam descansar. Semana que vem, vamos ver se o Bovespa aciona aquela leitura que a gente fez na parte 1 do vídeo. Tá bom? Bom final de semana a todos e até mais.